Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita, para começar o dia de hoje. E hoje a gente vai refletir um pouco a respeito da questão 5 de O Livro dos Espíritos, com a ajuda do espírito Miramês. Kardec pergunta então aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Olha como que é bonito nós pensarmos ou percebermos a ação do progresso espiritual. Desde a criação do espírito, temos em nosso íntimo, indiferente do grau evolutivo em que estamos, essa consciência nata que Deus existe. Esse processo para passar de instinto à consciência plena é necessário o progresso do espírito dentro da escala evolutiva, mas essa ideia se aprimora, toma forma, cria bases, mas ela já vem conosco. E aí Kardec então questiona o porquê disso, né? E aí Kardec recebe essa resposta. Da onde que vem? A de que Deus existe, Ele que criou. E reforça aquilo que nós estudamos no dia de ontem. Não há efeito sem causa. E a causa primária de todas as coisas é Deus. Miramês vai fazer um processo muito interessante para refletir sobre isso. Kardec Miramês vai falar assim: a telepatia, ela é um processo que já é comprovado cientificamente. Ou seja, a comunicação entre dois espíritos encarnados sem que ela tenha que ser verbalmente externalizada. Então, duas pessoas que estabelecem um vínculo energético, uma sintonia, conseguem se comunicar pelo pensamento, sem que, com isso, tenha que falar para que o outro escute. Isso é comprovado. Mecanismo semelhante acontece com os espíritos desencarnados, e a gente percebe isso nas obras de André Luiz. No nosso lar, tem um momento em que André Luiz conversa com o seu, entre aspas, enfermeiro, pelo pensamento. É a primeira oração que André Luiz vai, logo depois do seu resgate, né, das zonas umbralinas. Ele manifesta a vontade de ir à oração comunitária em nosso lar. Só que ele fica tão questionador naquele momento que ele começa a pensar em algumas perguntas. E Lísias, seu instrutor, o responde, mesmo que não tenha externalizado. E o mesmo se dá, então, entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, espíritos encarnados comunicam pela telepatia, os espíritos desencarnados por processo semelhante, e encarnados e desencarnados conversam, se comunicam através da mediunidade. E aí Miramês fala assim: eis aí a mediunidade, que se estende em todas as direções pelos caminhos da sensibilidade, na regência da lei do amor, onde a fraternidade abriu caminhos por meios da caridade. A consciência registra os valores e dá a conhecer à mente instintiva e atuante a procedência da conversa mental. Então vamos pensar um pouquinho. Kardec nos fala, no Livro dos Médiuns,
que a mediunidade não tem a ver com o caráter, com a moralidade do médium. A mediunidade é uma característica comum a todos os seres encarnados, todos os homens encarnados, e que em alguns ela está mais latente, então ela se faz uma comunicação, ela propõe uma mediunidade mais ostensiva frente às demais, possibilitando uma comunicação espiritual mais evidente. É só isso. Então Kardec fala, Miramês fala assim, a mediunidade ela já está difundida, mas ela é um processo de sensibilidade ao plano espiritual do ser encarnado. A lei do amor deveria reger a mediunidade de todos os médiuns, para que pudesse promover cada vez mais o progresso daquele médium, daqueles que convivem com ele, do seu círculo, e assim, uma partícula desse nosso planeta que está em evolução. A fraternidade na mediunidade é uma consciência urgentemente necessária, porque aí percebemos que os espíritos superiores que vêm nos instruir, ou os espíritos em sofrimento que vêm para serem auxiliados e esclarecidos, são ambos irmãos, e que o respeito dado a um é o mesmo que tem que ser dado a outro. E aí a convivência com esses nossos irmãos nos ajudam a melhorar a nossa convivência com os nossos irmãos encarnados, que muitas vezes temos dificuldade. E esse processo de comunicação, ele é muito mais amplamente aproveitado se ele é permeado de caridade, de amor. Então, lá na frente a gente vai ver o conceito de caridade pelo viés do Cristo, que o Livro dos Espíritos nos traz. Mas entendamos aqui a caridade como um amor sublime, como a nossa capacidade máxima de amar, de não esperar nada em troca e de acolher a nós mesmos e os outros, mesmo que estejamos banhados em nossas imperfeições. Então, Miramês continua falando que essas ideias que temos através da mediunidade, pela inspiração dos espíritos, essa ideia de que Deus existe, elas nascem conosco, elas são instintivas, mas com o progresso do espírito em evolução, elas passam a ser intuitivas. Vamos lá no texto de Miramês. Queremos falar da intuição, que será a faculdade comum do futuro, por enquanto latente em todos os seres. É ela o veículo divino capaz de orientar todas as criaturas e fazê-las felizes, filha do progresso espiritual, nascida no amanhecer das almas. Ao despertarem para a luz, para o entendimento das leis espirituais, a intuição, no seu princípio, se chamava instinto, dominando animais e homens nos seus primeiros passos. Então, quando nós estávamos mais animalizados, nós tínhamos o instinto, por exemplo, da sobrevivência. Ainda temos, mas mais apurado. Antes nós agimos e reagimos como animais. Hoje nós já conseguimos racionalizar o nosso instinto de sobrevivência. Agora, quando a gente fala da intuição, cada vez mais nós temos sido convidados a desenvolvê-la. Percebemos que na nossa casa mesmo, no Jesus Amigo, muitas vezes os mentores espirituais vêm nos esclarecer, vêm nos convidar para o desenvolvimento da intuição.
E percebemos que a internet, quando a gente busca páginas sérias, nos esclarecem sobre as intuições, nos propõe meditações para que as intuições se abram para o discernimento das intuições que estamos recebendo. Então ela está se tornando cada vez mais latente. Mas como a intuição pode nos favorecer com a comunicação com os espíritos superiores, ela é uma chave de progresso. Nós estamos aprendendo com quem sabe mais. Ela é a ponte que nos liga à felicidade, porque um espírito em progresso contínuo, um espírito capaz de se comunicar com espíritos superiores, a pessoa que convive com espíritos mais elevados, ela está no caminho da felicidade. E o papel fundamental da intuição é o progresso do espírito frente ao entendimento das leis espirituais. É a consciência plena de que o mundo material é um mundo transitório e que a vida verdadeira é espiritual em todas as suas nuances. E aí, então, a intuição, o instinto, a história da evolução do espírito, toda nos mostra a grandeza e a urgência de admitirmos a existência de Deus, porque é uma ideia nata que nós tentamos muitas vezes bater contra elas, fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade, mas quando assumidas pelo nosso espírito, favorece a cura de nossa alma, o progresso da nossa alma e a ordem sobre o caos que impera em nós. E aí o próprio Milanês deixa o desafio na última frase desse texto, que explica para a gente um pouco sobre a questão 5 de O Livro dos Espíritos. Ele fala assim: busquemos a intuição divina, para que a divina intuição nos ampare e nos desperta, para que a verdade que nos fará livres. Então hoje eu te convido a tirar 5 minutos do seu dia e faça em silêncio uma prece, uma meditação. Escute a si mesmo, organize seus pensamentos e tente escutar essa intuição divina que vem pelos bons espíritos sobre os direcionamentos necessários para a sua encarnação. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos nós um bom dia.